Terceiro aspecto, a formação docente, a formação continuada. O William depois vai contar uma história de uma pesquisa que ele fez de como os professores em Singapura são formados. Nós tínhamos desenhado na Secretaria de Alfabetização uma proposta de reformulação dos cursos de pedagogia, certo, William? Formação de professores. Da formação dos professores. Então, por quê? Esse professor precisa se apropriar do currículo e dominar o material do aluno e entender esse guia que ele vai usar. E por último, uma perna muito importante que é o monitoramento da educação por meio das avaliações. As avaliações diagnósticas, as avaliações formativas, as avaliações que são as somativas. Dentro do universo das avaliações, há várias frentes. Então, isso é o que você vai encontrar em qualquer país que obtém sucesso em educação. Tá, então você vê desses 4 pontos que o Carlos falou aqui, se a gente está atrás dos problemas da educação brasileira, a gente já consegue vislumbrar muita coisa aí. Porque o primeiro que ele falou é currículo. O Brasil não tem um currículo único, né? Não tem isso aqui. O que a gente tem é a chamada Base Nacional Comum Curricular, que não é um currículo, mas é um documento de orientação para que as redes e as escolas façam currículos. Só que esse documento, ele é muito vazio, ele é muito vago, não está baseado nas melhores evidências científicas e, além do que, já passou até o prazo de revisão dele e nada foi feito pelo Conselho Nacional de Educação, que é o órgão que produz esse documento, né? Sim. E que também é responsável por sua própria resolução de revisá-lo, né? Então, não revisou, não atualizou, mesmo ele sendo insuficiente, né? Então, esse daí já é um problema. O segundo, materiais didáticos. Materiais didáticos também tá farta aí as notícias, né, de que tem problemas de erros factuais mesmo. Problemas de editora que não gosta de um certo ramo e aí implica com esse ramo. Tem até um movimento, né? Pais de olho no material escolar dos seus filhos. Tem uma associação, né? Que é bem importante, inclusive, uma associação de olho no material escolar que nasceu com essa pegada mesmo, né? Para combater esse problema específico. Hoje em dia ela já... Que tem uma carga ideológica também. Você vê algum material escolar também com essa carga ideológica. Isso. Eu acho que é o que batem mais, né? Tipo, sei lá, demonizando o agro, por exemplo. Demoniza o agro e demoniza de forma errada. Então, já é um erro factual. E entre outros erros, né? Fora os fatos dos materiais simplesmente não ajudarem os professores, né? Que é um drama, né? Depois ele falou da formação de professores. Para mim esse é um dos maiores problemas, é o mais complicado de se resolver, né? As faculdades de pedagogia e as faculdades de formação de professor em geral trabalham muito pouco com a prática docente, com a sala de aula mesmo. Isso é um problema que os próprios egressos lá afirmam, né? Eu saio daqui despreparado para uma sala de aula, eu não sei o que fazer. O Carlos, né, aqui pode até falar bem melhor disso do que eu, né? Ele está numa escola, ele vê como é que é os... Sim, eu sinto isso não só na rede privada, mas também na pública. Eu recentemente fui convidado, fiquei muito feliz. Um município que é vizinho de Londrina, chama-se Cambé. E aí recebi o convite para participar da Semana Pedagógica da Formação, né, inicial. E eu ministrei uma formação para professores da educação infantil. 4 turmas, 3 horas com cada turma. E fui ali para conversar com os professores sobre técnicas que eles podem utilizar em sala de aula com as crianças. E usei minha trilogia de livros, né, para exemplificar essas técnicas chanceladas pelas evidências científicas, e tudo aquilo foi ao encontro daquilo de que os professores anseiam, desejam. E eu vi assim como que eles ficaram felizes de saber qual o papel eles exercem nessa etapa da educação e como é possível, sim, preparar essas crianças, né, de maneira eficaz para a aquisição da leitura. Então, hoje nós percebemos que vários municípios possuem políticas de formação continuada em função dessa graduação que não contempla, né, a didática, né, em seu currículo. Tem até um documento cearense, do estado do Ceará, que defende o seguinte: 5 componentes são essenciais para o ensino da leitura. E esses 5 componentes foram extraídos do National Reading Panel. Um detalhe, este documento foi publicado em 2000 nos Estados Unidos. É uma meta-análise que traz ali todas as evidências relativas ao ensino da leitura para crianças, certo?
E aí, esse documento influenciou o debate educacional sobre o ensino da leitura no Ocidente. Só em 2022, por meio da Secretaria de Alfabetização, ele foi disponibilizado pela primeira vez numa versão traduzida para o português. Nossa, depois de 22 anos. Então, nossa secretaria, esse documento é público, está à disposição de todos. E o relatório cearense, que se não me engano é de 2006, 2007, diz, olha, são 5 os componentes essenciais para o ensino da leitura. Daí consciência fonêmica, instrução fônica sistemática, que a gente chama de princípio alfabético ou conhecimento alfabético. Não vou entrar aqui em tecnicismos, tá? Não. Fluência em leitura oral, um grande termômetro para aferirmos a compreensão leitora de crianças. São avaliações que buscam saber se as crianças estão lendo com precisão as palavras. Não basta ser preciso para compreender o texto, você precisa também ter uma boa entonação. Lancei recentemente um livro que trata desse assunto, tecnicamente desse assunto. E aí, por fim, a quantidade de palavras que a criança lê por minuto, tá certo? Pessoal, o papo tá muito bom e é exatamente por isso que eu preciso convidar você a conhecer todo esse universo de conhecimento que muitas vezes não é mostrado abertamente na enorme mídia, mas que você encontra aqui na Brasil Paralelo, dentro das nossas plataformas. Nós temos uma curadoria de filmes maravilhosa, inclusive desenhos infantis também na nossa plataforma de streaming. Temos mais de 90 cursos que falam de assuntos como este, assuntos que vão fazer com que você abra seus olhos para aquilo que talvez não esteja enxergando no dia a dia. Temos o Teller, que é o nosso aplicativo de audiolivros, com uma seção infantil, que é o Clubinho Literário, muitos livros de filosofia, de teologia, que vão realmente fazer você ter uma leitura mais acurada da realidade. O conteúdo da Brasil Paralelo é esse nível aqui que vocês estão vendo. Então, vou deixar aqui na tela o QR Code e o link aqui na descrição, para que você conheça o conteúdo da Brasil Paralelo mais a fundo. Então, a fluência em leitura oral é um componente. O outro, as estratégias de compreensão textual, que devem ser ensinadas de maneira explícita e sistemática às crianças. Lá na escola a gente faz esse trabalho, é uma coisa fantástica, né? A criança caminha da localização e extração de informação explícita de um texto, parte para a inferência, da inferência para a interpretação. No Brasil, o pessoal confunde interpretação com compreensão. A interpretação depende de uma compreensão textual prévia, porque muitas vezes as pessoas falam, eles leem, mas não interpretam. Não, eles leem e não compreendem, ok? Interpretação depende da compreensão. E, por fim, a análise e emissão de um juízo, que no Brasil, esse componente é conhecido como senso crítico, que pode ser interpretado positivamente, sim, a expressão. Num determinado momento, você vai emitir um juízo, mas ele deve estar respaldado por alguns critérios. Não é aquela coisa gostei ou não gostei, etc. Ok? Então, você precisa ensinar essas estratégias de compreensão explicitamente. Tá certo? E, por fim, nós temos o quinto componente que diz respeito à ampliação do vocabulário. Há formas de se ampliar o vocabulário das crianças no ensino fundamental, na educação infantil e ensino fundamental. Aí o relatório conclui o seguinte, e eu lia, né, brilhava meus olhos, porque, tá no relatório, eu só estou reproduzindo, eu não sou radical. Cursos de pedagogia devem dedicar uma disciplina a cada um desses componentes, certo? Aqueles cursos que não fazem isso, o relatório diz algo assim, devem ser fechados, ok? Então, veja, a importância dessa formação na graduação desses professores para que o município não tenha de usar parte de seu orçamento para complementar essa formação. E é isso que nós estamos vendo. Então, quando eu fui, né, dar a formação para esses professores, né, vários saíram ali encantados com as informações, com as técnicas, com certeza vão continuar fazendo pesquisas, mas assuntos que muitas vezes não são tocados na graduação, ok? Então, a formação dos professores é fundamental e ela deve levar em consideração as evidências científicas. Então, nós temos hoje um conjunto temos assim, pesquisas e mais pesquisas mostrando o que funciona e o que não funciona na educação, e algo similar àquilo que nós vemos na medicina. Há protocolos de ensino. Há um caminho seguro para se ensinar e garantir 80% de aprendizagem em sala de aula. Você tem, por exemplo, pesquisas que vão mostrar o seguinte, quando você usa uma estrutura eficaz de ensino, metodologia, gestão de sala, que é um tema maravilhoso.
que ninguém fala sobre gestão Não, escolar, né? nunca nem ouvi Eu essa estudo expressão. isso, olha, é uma coisa impressionante. Porque antes de ensinar alguma coisa a alguém, eu preciso me relacionar com esse alguém e estruturar certeza. esse ambiente no qual esse alguém está. E eu faço parte desse ambiente. O conceito de ambiente e educação, ele reúne o espaço físico, mobílias e as características do adulto que ali está. Ele é um elemento ambiental, ok? Mas não vamos entrar nesse assunto. Então você tem que ter a parte de gestão. Só quero saber se está no seu livro. Isso está nas minhas formações, por enquanto. Cadê essas formações, Nadalim? Você escondeu essas formações? Me conta, eu quero fazer. Bom, eu sei de uma formação aqui, Lara Bem, que o Nadalim está, então se você quiser ter mais Que é o Carlos Nadalim Travessia. aqui, porque ele está falando de metodologias de ensino, né? A gente tem uma certificação que é a Travessia, que vai... Qual que é a ideia da Travessia? Muita gente, às vezes, faz algum curso aqui, só que você sente que você não aprendeu, de fato, você não sai do ponto A e vai até o ponto B. Você não tem de fato, essa travessia de conhecimento. Então, reunimos vários professores com vários temas, né? Então, no caso, o profissional da linha, a gente tem duas travessias, né? A gente tem a travessia, que é um curso, uma certificação mais ampla, e tem a travessia da família também, né? Onde tem vários assuntos relacionados a crianças, a primeira infância, a educação dos filhos, né? Até as fases mais adultas. Então, convido todos a assinarem a Brasil Paralelo. Tem o QR Code que está aparecendo na tela, certo, Lara? E muito tem o bem. plano mensal da Brasil Paralelo. Ótimo, né? que não compromete o limite do cartão. Não compromete o limite do seu cartão. O pessoal estava pedindo pra gente, né, esse plano mensal, porque vou assinar, é uma anuidade, às vezes compromete de fato o limite. Não tem como fazer o plano mensal? Agora tem, então assine a BP, o QR Code está aparecendo na tela e o link está na descrição. Agora, o William, o Nadalim fala muito, e eu acho isso excelente, e você imagino que também fale, só não vou afirmar porque você é low profile, eu nunca vi seu conteúdo. Mas sobre essa questão das evidências científicas, sobre o peso das evidências científicas e o tanto que elas são importantes como orientadoras do nosso currículo. Se elas são tão fartas, se elas já são adotadas em outros países e já deram resultado, então quer dizer, elas já se mostraram eficientes, onde que está, quais são os lugares, né, em que estão os gargalos, sabe? Assim, quem que está falando assim, não, aqui não vai entrar isso não, sabe? Quem domina a educação no Brasil até hoje ainda é o campo progressista, né? Eles têm os seus princípios, as coisas que eles gostam e acabam tocando assim. A gente estava falando aqui do conceito de eficácia escolar, faltamos só dois para eu acabar. Que você estava falando, eu Da passei avaliação? quando estava falando da formação, né? Da formação, perdão. E a formação, mais uma vez, evidências científicas, evidências de casos exitosos, que é Singapura. Singapura sempre é o número 1 no PISA, é número 1 no Pearl Teams também. E lá, se você olhar a pirâmide da quantidade de carga horária dos cursos de formação, 20% de teoria, tem que ter teoria, né? A gente se baseia nisso, né? Então, eles têm isso lá, mas 80% é prática. O professor tem que ir para a sala de aula, tem que fazer a prática e tal. No Brasil é literalmente o contrário. Então, 80% da nossa carga é antropologia da educação, é sociologia da educação. E esse grupo que detém, né, que cooptou essa área para eles, acabam trabalhando com essas outras coisas. E eles querem fazer isso para poder ter a sua manutenção de poder, né? É basicamente isso. Mas... Você está pensando, Às né? vezes eu fico pensando na vida. Porque assim, não são pessoas que querem... Eu não acho que sejam pessoas mal intencionadas, tipo, lá É uma visão atrás. de mundo diferente. Não, uma cosmovisão diferente, né? Mas tem uma visão que funciona. Mas tô tentando pensar, cara, tem isso aqui que por isso funciona, que- é comprovado que funciona. Vou eu insistir na visão sociológica, socioconstrutivista, papapá. Porque eles bebem muito dessa fonte de que, não, a gente precisa, no nosso caso é diferente, tem nossa realidade local, e claro que tem, a gente tem que adaptar as coisas, mas não nesse nível de hardware tão baixo assim, né? E para eles é assim. Eu estava falando ainda
Da formação? Da formação, só para acabar o último, que é a avaliação. É isso. E o último conceito do que o Carlos falou, de eficácia escolar, é a avaliação. E no Brasil a gente tem ojerias da avaliação também. Né? A gente tem Tem aprovação automática, por aprovação automática, a gente tem autarquias de avaliação que não gostam de avaliar. E a avaliação é vendida como essa coisa punitivista, né? E não é nada disso, né? É um instrumento que o professor precisa né? para saber, para corrigir os rumos, para poder saber se o aluno está entendendo bem ou não, para que a educação tenha de fato sua qualidade. E né? Pessoal, antes da gente continuar com esse papo aqui, que eu sei que vocês estão gostando, se estiver gostando, deixa o like, isso ajuda a gente levar esse programa para frente, tá bom? Mas pausa rápida para avisar que nós temos o plano mensal da Brasil Paralelo. O QR Code está aparecendo na tela, o link da descrição, a gente já explicou um pouquinho da curadoria, nossa, não é, Lara? O que tem dentro da plataforma? Isso aqui é só a pontinha do iceberg. Então, vem pro lado de cada mesa, assina Brasil Paralelo, esteja com a gente lá no streaming da BP.